Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de fenômenos de transporte. Sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor, e não roubem crianças. Na última aula falamos da equação de Bernoulli, que é essa coisa aí embaixo, essa equação extremamente simpática, onde a gente tem termos de pressão, energia potencial, energia cinética, trabalho exercido pelo fluido sobre uma máquina, né? E perda de carga. Tudo isso associado a um sistema fluidodinâmico. Na última aula falei que poderíamos desprezar a perda de carga categoricamente. Mas foi só na última aula. Agora a gente vai aprender como calcular isso. Existem basicamente 4 tipos de carga, que são seções retas, válvulas e conexões, contrações e expansões. E a gente pode separar em 2 grupos, o de seções retas e válvulas e conexões e o de contrações e expansões. Para seções retas, a gente tem que a perda de carga vai ser igual a 2 vezes 1F vezes L sobre D vezes V ao quadrado, onde F é o fator de fricção, L é o comprimento das seções retas, D é o diâmetro da tubulação e V é a velocidade média do fluido. O F pode ser calculado de forma muito simples e eficiente, muito prático, utilizando a equação de Darcy, que é essa coisa fofa aí embaixo. 1 sobre raiz de F igual a menos 3,6 log de epsilon sobre D sobre 3,7 elevado a 1,11 mais 6,9 sobre Reynolds. Simples, não? Bom, se você não acha, eu também não acho. Eu prefiro usar um método gráfico. Essa equação é a função de epsilon sobre D e de Reynolds. Então, se a gente colocar isso em um gráfico, a gente vai ter em um eixo, aqui no eixo da direita, rugosidade relativa, que é um epsilon sobre D. No eixo inferior, o número de Reynolds. E no eixo da esquerda, o fator de fricção F. Ou seja, a primeira coisa que a gente faz para determinar o valor do fator de fricção F é calcular a rugosidade relativa, que é epsilon sobre D, um número adimensional. Epsilon é a rugosidade e D é o diâmetro do tubo. Digamos que deu 0,002. Então a gente seleciona essa curva. Correto? Aí a gente calcula Reynolds. Se vocês não se lembram, está 2 aulas atrás. É V de ρ sobre μ. Calculando Reynolds, digamos que dê 5 vezes 5 vezes 10 a 6. Então vai estar por aqui. Como tinha dado 0,002, a gente cruza esse valor de Reynolds com a curva selecionada e traça uma reta para a esquerda, chegando a um fator de fricção de 0,006. Creio que esse método é simples. Esse de coração. Não é ironia igual à equação de Darcy, não. Esse é o diagrama de Moody. Bom, para válvulas e conexões, a equação é perda de carga igual a 2 vezes F, LE sobre D, vezes V ao quadrado. Já viram em algum lugar? É basicamente a mesma equação. O que muda é que em vez de ter um L, que é o comprimento das seções retas, a gente tem um LE, que é um comprimento equivalente. Qual seria o comprimento de uma conexão se ela fosse um tubo? Felizmente isso tudo é tabelado. Aqui tem um exemplo de uma tabelinha com os valores de LE sobre D para diversos componentes. E também está disponível no nosso livro. Para contrações, a equação de perda de carga muda. Agora ela é meio EF, que multiplica V ao quadrado. Então o EF maiúsculo, que é a nossa perda de carga, vai ser igual a meio, que multiplica um coeficiente de perda de carga, vezes a velocidade do fluido ao quadrado. Bom, o EF, que é o coeficiente de perda de carga, ele vai ser calculado como 0,45, que multiplica 1 menos alfa. Isso para contrações bruscas em ações. Uma coisa importante, o fator de velocidade é do diâmetro do tubo de menor diâmetro, ou seja, a maior velocidade no meu par onde eu estou tendo a contração.
Então, perda de carga é meio EFV ao quadrado, onde o EF é 0,45 que multiplica 1 menos alfa. O alfa, por sua vez, é a área menor da menor seção transversal dividido pela área da maior seção transversal. Simples. Você ainda pode colocar o diâmetro menor ao quadrado dividido pelo diâmetro maior ao quadrado, porque o π vai cortar com π, o 4 vai cortar com 4, e chegamos na mesma coisa. Então a gente calcula o alfa. Com o alfa a gente chega no coeficiente de perda de carga. Com o coeficiente de perda de carga a gente chega na perda de carga efetivamente. No entanto, esse valor do EF ele é para contrações bruscas. E existem muitos tipos de contração, das quais a gente vai considerar nesse curso apenas essas 4. O que a gente aprendeu a calcular é esse aqui, o caso A, que é uma contração brusca, que a gente tem o EFA, que é o que a gente aprendeu a calcular. Para uma contração com penetração, como nesse caso B aqui, que eu tenho uma região de perda de carga e uma região morta aqui bem grande, eu tenho que o EFB sobre EFA é igual a 2. Ou seja, eu calculo o EFA, mando para cá multiplicando, o EFB, que é esse caso, vai ser 2 vezes o caso que eu já sei calcular. Já o C, que é o filetado, ou seja, canto arredondado, FC sobre EFA vai ser igual a 1/3. Ou seja, esse coeficiente de perda de carga vai ser o EFA, que a gente calcular, dividido por 3. E por fim, o chanfrado, que aliás comercialmente é o mais usado, ele tem EFD sobre EFA igual a 1/6. Então a gente calcula o EFA do jeito que a gente sabe, divide por 6, chega no EF para esses casos aqui. Daí a gente calcula normalmente. Para expansões, é a mesma equação. Perda de carga é igual a metade do coeficiente de perda de carga, multiplica a velocidade do fluido, média do fluido ao quadrado. Bom, o coeficiente de perda de carga é levemente diferente. Em vez de ser 0,45 que multiplica 1 menos alfa, é 1 menos alfa ao quadrado. E o alfa permanece sendo a área da menor seção dividido pela área da maior seção. E existem outros tipos de expansão, como, por exemplo, essa expansão gradual, onde a gente tem um ângulo com que o tubo se abre no diâmetro menor para o diâmetro maior. Mas quer saber? Desencana. Isso não cai na nossa disciplina. E tudo o que eu falei e muito mais se encontra no livro do professor Parreiras, Fenômenos de Transporte, Fundamentos e Aplicações nas Engenharias Metalúrgica e de Materiais. Muito obrigado e até uma próxima!